com essa criatura lá, mamãe, sempre grudadinho, ele ia nos meus trabalhos, nessas assim. Ele trazia aquelas poesias, eu ligava e falava assim, Alcindo, vem falar uma poesia, que ele vinha, falava, ele tem livro, gente, de poesia, esse homem, ele é assim, ó, vocês olharem nele, mas vocês não imaginam, ó, o coração que ele tem, a alma boa. E hoje, ele está aqui, então vamos vibrar muito amor por ele, para que ele possa vir sempre, quando ele sair daqui, sentir saudade da casa da prece e voltar, né, Sr. Cícero? Olha, eu quero que o senhor fique bem à vontade. Eu estou com vontade. Bem à vontade, a casa é do Senhor e nós vamos vibrar muito amor por ele, tá? Fica com Deus. Queridos companheiros, companheiras, uma boa noite a todos. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Que Jesus nos dê nesta noite muita paz, muita harmonia. Eu agradeço essas duas palavras, teus elogios. Acha? A Nice é uma companheira que eu convivi muito tempo com ela e é uma pessoa que eu considero muito, eu gosto muito dela. Celso, o primeiro lá dos princípios, quando nós começamos na doutrina espírita. Então são essas pessoas que a gente não esquece. E hoje, atendendo o convite que eles me fizeram para vir aqui trazer uma mensagem. Não vou fazer uma palestra porque eu não sou um orador, eu sou simplesmente um estudante da doutrina espírita e que pretendo nesta noite colocar algumas coisas daquilo que no longo dos tempos a gente vem aprendendo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu estou falando muito perto do microfone, tá bom? Dá para ouvir bem aí? Está muito perto, às vezes muito perto faz barulho, né? Muito longe não dá para escutar bem, né? Tá bom assim? Não? Tem que aproximar mais. Aproximar mais, né? Mais próximo. Ah, então tá bom. Era isso que eu queria saber. Bem, o assunto desta noite, eu trouxe aqui um assunto para a gente conversar, que é sobre a família. Eu acho assim, uma coisa muito importante nos dias de hoje, sempre foi, né? E nos dias de hoje, que a gente vê tantas coisas, tantas absurdos acontecendo. Eu acho que é muito importante a gente lembrar nesse valor da família. Sabe, lembrando que Deus nos deu a cada um de nós uma família como fonte de crescimento e reajuste. Então nós estamos aqui, graças a Deus, colocado diante de uma família onde nós temos a oportunidade de crescer e fazer aqueles acertos que muitas vezes em vidas anteriores nós não conseguimos fazer. Bem, no mundo espiritual, antes da gente vir para a Terra para reencarnar, nós participamos de reuniões das quais nós assumimos o compromisso com esta ou com aquelas pessoas, que são aquelas pessoas que nós precisamos voltar para esses reajustes, para esses acertos, para essas oportunidades de crescimento. E é chamado essas reuniões de programação reencarnatória. É um lugar onde a espiritualidade encarregada dessa nossa volta, desse nosso novo convívio dentro do ambiente familiar, onde nós participamos e nós assumimos compromisso e pedimos muitas vezes essas oportunidades, essas provas, essas coisas que muitas vezes nós esquecemos depois que estamos aqui. É muito comum a gente ver isso, vocês devem saber muito disso, já viram muito disso, né? Aquilo que nós chamamos amor à primeira vista. Aquele casal que se encontra, se vê pela primeira vez e já se gosta. Já dá aquele tchan, que a gente costuma falar, né? Como é que diz? Essa rola química, né? Rolou a química, o jovem fala rolou a química, né? Então, quer dizer, bateu o olhar, já deu certo, já deu tudo certo e já começa um namoro. Não é por acaso que isso acontece. São esses espíritos que já têm aquela afinidade, que trazem encarnações anteriores e chega o momento do reencontro. Por outro lado, nós vemos situações opostas de uma pessoa
que mora aqui, e ir buscar uma outra pessoa tão distante, tão longe, lá às vezes do outro lado do mundo. Como é que pode, né? Uma pessoa está aqui e de repente conhece uma outra pessoa lá do outro lado, tão distante, acaba dando certo e acaba se casando e formando um novo casal. Bom, são essas coisas que são traçadas no mundo espiritual e que vai acontecendo como se fosse uma novela. As novelas que nós estamos assistindo hoje, não foi escrita agora, ela já foi programada e aí começa a desenrolar aquela cena. Assim é a novela da vida, dentro do ambiente familiar. Essa novela já foi escrita e nós entramos em cena, agora quando reencarnamos aqui. Vamos cada um desempenhar o papel que nos cabe, que nos combinamos lá no mundo espiritual. Nós vemos, muitas vezes, dentro do ambiente familiar, filhos difíceis, mãe difícil, pai difícil, esposo difícil. Isso aí faz parte, porque diz o Espiritismo que nós reencarnamos nos mesmos meios que nós já vivemos em outras oportunidades. Nós voltamos novamente, na maioria das vezes, com as mesmas pessoas, da qual lá na outra encarnação nós não conseguimos fazer aquele acerto que era preciso ter feito. E Deus, através da sua infinita bondade, da sua misericórdia, nos oferece uma nova oportunidade diante de uma nova reencarnação. E daí vem aquelas chamada batida de frente, que a gente chama, né, Celso? E dá aqueles desencontros, aqueles desajustes dentro do ambiente familiar, mas isso faz parte. Nós temos que ver que o incompreensível de hoje pode ser o incompreendido de ontem, que está dentro do ambiente familiar e que gera esses tumultos muitas vezes. É muito comum a gente ver no ambiente familiar, às vezes, aquele filho difícil e que nos momentos em que o pai e a mãe reclama de certas atitudes, de certas maneiras de se comportar dentro de casa, e aquele filho, às vezes com uma certa rebeldia, ele joga às vezes na cara dos pais, dizendo: eu não pedi para nascer. Como quem diz: vocês me puseram no mundo, o problema é teu. A verdade não é bem essa. Isso não procede. Nós pedimos, nós aceitamos nascer. Muitas vezes pedimos até de joelho, para que Deus, a espiritualidade encarregada desse reajuste, possa nos dar essa oportunidade da qual nós precisamos fazer esse acerto. Então, essa história que eu não pedi para nascer, não é bem assim. Todos nós pedimos, aceitamos e assumimos. Fizemos um tratado no mundo espiritual e que muitas vezes agora nós não estamos conseguindo levar avante aquilo que nós combinamos em encarnação no plano espiritual, nessa programação reencarnatória da qual nós participamos dessas reuniões. Uma outra coisa também que é muito comum dentro do ambiente familiar, quando às vezes o pai tem um comportamento bom ou mau, e o filho às vezes é igual. Às vezes o pai tem um comportamento exemplar, o filho também. E aí as pessoas dizem: tinha para quem puxar. Filho de peixe, peixinho é, né? Tal pai, tal filho, né? Assim, tal pai, tal filho. Nós já cansamos de ouvir isso. E se o pai também é casca grossa, como a gente costuma dizer, né, Celso? É aquele pai meio violento, meio estrambólico, e o filho é também, a gente costuma dizer a mesma coisa. Filho de peixe, peixinho é, tal o pai, tal o filho, filho de peixe, peixinho é, mas também não é verdade. O filho puxa pelo pai as aparências físicas unicamente, mas não as aparências morais, porque o corpo procede de um outro corpo, mas os espíritos não. Os espíritos não se reproduzem. Os espíritos, quando a mãe recebe o filho no momento da concepção, aquele espírito que já foi naquela programação que eu acabei de dizer, que já está programado para vir naquela família, ele já está ali à espera daquele corpo. Assim como uma casa que está sendo construída para que nós habitamos.
Aquele corpo é a casa do Espírito, que não é do Espírito, é apenas a moradia. Então, o que o Espírito traz é aquilo que é dele, ele não herda do Pai, ele herda as aparências físicas. Se o pai é loiro, o filho pode sair loirinho. Se o pai é moreno, o filho sai moreno. Se é descendente de japonês, sai com os olhinhos puxados, assim como a mãe, assim como o pai. Mas a aparência moral, isso não tem nada a ver. O que ocorre é que, durante a sua infância, a sua mocidade, durante a vida junto com os pais, eles vão aprender com o pai, com a mãe, aquelas coisas que o pai tem a passar para ele, que é uma grande responsabilidade de nós, pais, mães, avós, tios, enfim, todos aqueles que compartilham com essa adolescência, com essa vinda dessa criança, que cabe a todos nós, com bons exemplos, moldar nessa criança, passar para ele ideias boas, ideias sábias, para que ele possa, com esses exemplos, se corrigir de certas coisas que não são tão boas, que traz muitas vezes a encarnação passada. Isso sim, isso ocorre. Mas dizer que ele puxou para o pai porque o pai era bonzinho ou porque o pai era ruim, não, isso não tem nada a ver. O Espírito traz consigo aquilo que ele adquiriu já no longo dos tempos. Os pais exercem sobre os filhos uma grande influência, e esse é o seu papel. A doutrina espírita nos fala que até aproximadamente os 7 anos de idade, pouco mais, pouco menos, a criança ainda está maleável, ele ainda está propenso a absorver ideias novas, porque ele ainda não adquiriu a sua própria personalidade, que é o que ele traz consigo, como já foi dito. Então, ali é o momento em que entra o papel do pai, da mãe, dos responsáveis pela educação dessa criança. Cabe a eles aí colocar na ideia dessa criança as coisas boas e procurar tirar aquelas mal tendências que ele já traz consigo. Porque a criança, já ao nascer, embora esquecido do que ele foi no passado, mas tem muitas coisas que aflora já de início. É o caso de crianças que já pequenininho, a gente vê tocar instrumento, né? Fazer coisa que o adulto uma vida inteira luta e não consegue fazer. E uma criancinha tão pequena já faz aquilo que os adultos estão se batendo e não conseguem fazer. E vice-versa. Nós vemos criancinha tão pequena fazendo cada barbaridade também, que não dá para acreditar que uma criança desse tamanho está fazendo coisas tão absurdas como a gente vê, às vezes, uma criança fazer, né? Então, são coisas que ele traz consigo. E aí, então, cabe nós, pai, familiares, corrigir aquilo que não é bom e estimular ele naquilo que é bom. Incentivar ele naquilo que ele faz que é bom, para que ele possa receber, dentro do ambiente familiar, tudo aquilo que foi programado lá no mundo espiritual, antes dele reencarnar. Uma coisa que os pais, nós, avós, tios, devemos ter um cuidado todo especial também, é com os brinquedos que nós damos para os nossos filhos. Policiar nossos filhos, ver aonde eles andam, com quem eles brincam, quem é seus amigos, para ver quem são esses companheiros que estão fazendo esse laço de amizade. Se são crianças que têm já uma família que corrige, que educa, para que ele também, dentro desse ambiente, ele vá aprender. Os brinquedos, por exemplo, uma arma de fogo, um brinquedinho lá de um revolvinho, um tanque de guerra, uma espada. Isso estimula a ele trazer à tona, muitas vezes, algum vício, algumas tendências que ele tem dentro de si de encarnação passada. Muitas vezes lá no passado ele pode ter sido um homem violento, uma mulher violenta, e que está agora
bloqueado. Ele está começando uma nova etapa, esquecido do seu passado. Mas, com esses brinquedos, com esse tipo de coisa, que estimula, faz ele recobrar esses pensamentos, essas ideias, que podem novamente desencadear dentro dele aquele homem violento que já foi lá no passado. Por isso, cabe a nós, os pais, os responsáveis, tomar esse cuidado com os amigos, programa de televisão, brinquedo que nós vamos dar e assim por diante. Uma outra coisa que nós fazemos também, e é um dever dos pais, dos avós, de todos, estimular a criança ao estudo, para que ele não tenha o estudo como um castigo, como uma coisa desagradável, que o estudo seja para ele uma coisa boa, uma coisa necessária. E também não colocar na mente da criança, como a gente vê muitas vezes, os pais, orientar os filhos para que estudem. Porque se ele estudar, ele vai ser um homem bem sucedido, ele vai ganhar muito dinheiro, ele vai ter um carro novo, ele vai ter um bom emprego, a posição social dele vai ser das mais elevadas. E a criança cresce com essa ambição. E quando isso não ocorre, porque pode acontecer, nós vemos aí tantas pessoas com estudo, com várias faculdades, que muitas vezes financeiramente não teve o sucesso que gostaria de ter. Isso é muito comum. Então, se a criança chega lá e não atinge esse objetivo, ele vai se sentir frustrado. Então, nossos filhos têm que ser preparados para a vida, para ser e não para ter. O ter é um atributo do ser. Se a criança aprendeu, ele estudou, ele é um homem de bem, ele aprendeu tudo que é bom, consequentemente ele vai conseguir um bom emprego. E através de um bom emprego ele vai adquirir os bens, ele vai adquirir muita coisa. Mas ele tem que entender que ele estuda para ser e não para ter. O ter, de qualquer forma, se ele for um bom homem, com bons predicados, com boas características, ele vai conseguir, sem dúvida alguma, o necessário para que ele possa viver bem. Eu costumo dizer que o homem inteligente não é aquele que sabe muito. O homem inteligente é o que usa bem aquilo que sabe. Porque não adianta saber muito, mas não fazer um bom uso daquilo que nós sabemos. Nós estamos vendo no nosso país tanta gente que sabe tanto, mas será que usam de uma forma correta aquilo que eles sabem? Nem sempre. Né? Então, o importante não é o que nós sabemos, é como usamos aquilo que nós sabemos. Tem pessoas, eu ouvi uma frase uma vez que diz assim, tem pessoas que são tão ricas, que só estão tão pobres, tem pessoas que são tão pobres, que só têm dinheiro. Olha, não é verdade? Tem pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro. Ele não tem mais nada, só dinheiro. Quando acabar o dinheiro não é mais ninguém, né? Só tão pobre que só tem dinheiro. Uma outra coisa, dentro do ambiente familiar também, às vezes a gente ouve alguém da família dizer o seguinte, porque dentro da nossa casa existe aquela pessoa que nós chamamos de coringa, né? Anjo da guarda, porque em toda a família sempre tem, porque dentro desse ambiente familiar do qual nós já falamos, sempre tem aquela pessoa, às vezes difícil, que é um espírito que vem para aprender, serve até de instrumento para que os outros cresçam. E é um espírito que precisa vir naquele ambiente para aprender. E ele é uma pessoa difícil muitas vezes. E vice-versa. Tem aquele que nós chamamos de coringa, de anjo da guarda da família, que entra em todas. Tem um probleminha lá, o seu José é o coringa da família. Ah, tem um probleminha, São José. Ah, lá, mas aconteceu o seguinte, vê com o José lá, vê como é que nós vamos fazer. Então o José está em todas, né? E toda a família tem um José, tem um anjo da guarda, tem alguém, é o coringa que nós chamamos, né? Então muitas vezes essa pessoa tem alguém na família, é muito comum ouvir alguém dizendo assim, o seu José é um coringa, o seu José está em todas. Mas será que o seu José, um dia que ele cair doente, será que vão fazer para ele aquilo que ele fez para os outros? Será que vão ajudar o seu José, que fez tanto?
dentro do ambiente familiar, nós não podemos pensar assim. Fazer o bem e não olhar aqui, não esperar a recompensa. Porque quem cobra gratidão é vendedor de benefícios. Então nós não podemos ser vendedores de benefícios, nós temos que dar o que nós temos espontaneamente, do fundo do coração, fazer o melhor. E Deus sabe nos recompensar no momento certo. É muito melhor eu caminhar com as minhas próprias pernas até o momento que Deus achar que posso, do que aguardar ajuda da família para me carregar no colo. E Deus sabe dar isso. Deus sabe me dar o que eu mereço de acordo com aquilo que eu fiz dentro da família ou com o meu semelhante. Deus me dá a recompensa de uma forma diferente. É muito melhor eu chegar até o término da minha vida sem precisar de ninguém do que eu ficar numa cama precisando dos outros para vir cuidar de mim. Então, esperar essa recompensa de Deus. Não vamos ficar achando que nós vamos fazer tanto e os outros não vão retribuir. Deus sabe como é que deve retribuir o que nós merecemos. Então, a melhor recompensa é caminhar com as próprias pernas e não precisar de colo de ninguém. Muitas vezes a gente fala, eu costumo dizer assim, eu quero morrer a hora que eu estiver bem, a hora que eu estiver ótimo, né? A morte pode ser uma recompensa. E aí uma vez eu falei isso, mas você pede a morte como recompensa? É isso mesmo, a morte como recompensa. Porque nós temos que merecer a morte também. Nós temos que ter mérito para morrer. Porque tem pessoas que ficam no fundo de uma cama, sofrendo tanto, talvez a família até pedindo a Deus que leve aquela pessoa, e aquela pessoa está ali e não consegue desencarnar, tão apegado a esse corpo físico, não consegue nem se desligar desse corpo. Então, morrer quando a gente está bem, é não chegar naquele ponto de ficar numa cama tanto tempo. Então a morte é uma bênção. Não vamos ter medo da morte. A morte é uma bênção. Que Deus dê para nós uma morte da melhor forma possível, como recompensa de tudo aquilo que nós fizemos para o nosso semelhante. Mas, gente, então a família, eu costumo dizer que a família é sempre a fonte de toda a nossa felicidade. É dentro do ambiente familiar que nós encontramos aquilo que nós precisamos para crescer, para ser alguém amanhã, para fazer esse elo de ligação que nós combinamos no mundo espiritual. Por quê? A família que nós vivemos, nós só temos que agradecer. Essa família que Deus nos deu e que jamais vamos esquecer. Isso é fonte de felicidade que tantos almejam com ansiedade, mas que nem sempre conseguem ter. Vamos viver bem hoje que temos, com otimismo, muita alegria. Crescer com os espinhos da vida. Amanhã será um novo dia. Para não dizer em situações oprimidas, diante das chances perdidas, eu era feliz e não sabia. Os heróis das grandes batalhas, que vivem em nossas memórias, venceram grandes desafios e tem seu nome na história. Na vida, há tropeço, há tempestade, mas quanto maior a dificuldade, mais merecida é a vitória. Muita paz, que Jesus abençoe. Muito obrigado.